tudo bem com você? Bom, vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre a questão das discussões sobre cálculos e problemas, também baseado aí no livro Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, e especificamente, esse assunto aqui de hoje é mais com a Linda Joseph. E aí, então, vem uma seguinte pergunta, para nós. Muitos professores, eles questionam assim: o que fazemos, para que as crianças reinventem a aritmética, desenvolvam a aritmética? Bom, Linda Joseph, ela traz 3 sugestões. Primeiro, discussões iniciadas pelo professor sobre cálculos e problemas. Segundo, discussões sobre situações da vida, do dia a dia. Um exemplo foi aquele que nós demos, falando, por exemplo, o professor tem uma certa quantia que vai comprar picolés para toda a turma. O dinheiro, é suficiente? Se não é suficiente, quanto falta? É suficiente? Sobra? Então, trazer situações do dia a dia onde os alunos precisem aí questionar entre eles. E terceira sugestão, gente, para reinventar a aritmética é a utilização de jogos matemáticos. Bom, nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro tópico, discussões iniciadas aí, pelos professores. Bom, gente, para a maioria das crianças de segundo ano, é muito difícil inventar formas de somar números com 2 algarismos, até mesmo quando o reagrupamento não é necessário. Então, essa é a razão pela qual os professores, eles tomam aí a iniciativa de apresentar o tipo certo de problema, no momento certo, dependendo aí do nível que estejam as crianças no desenvolvimento do raciocínio numérico, Então, em geral, cerca da metade do período da aula de matemática ele é dedicado a essa discussão e a outra metade a jogos. Então, devido ao fato desses princípios de discussão de problemas serem muito diferentes do ensino tradicional, é que a Linda Joseph, ela traz aqui, a discussão primeiramente sobre esses princípios, Então é importante que se entendam que esses princípios e a linha de raciocínio teórico, pois o modo pelo qual nós ensinamos, gente, ele depende da avaliação que o professor faz sobre como as crianças pensam, a cada momento, tá? Em outras palavras, o nosso modo de ensinar, ele não pode ser reduzido a receitas ou a um guia que especifica o que fazer dia após dia, Então, nós vamos discutir a sequência geral de objetivos, como o professor os pensa aí na prática, e a gente conclui aí, com exemplo de aulas de matemática que ocorreram em escolas, tá bom? E ainda aqui, nesse módulo, a gente vai dar aí maior espaço aos cálculos do que aos problemas, porque esses são muito similares, tá bom? Então, os professores, eles inventam problemas baseados na operação, baseados aí na magnitude dos números que eles estão querendo exercitar, usando, gente, feriados que se aproximam, por exemplo, comprar doces para comemorar uma determinada data, tópicos que precedem aí as outras áreas do currículo, como um exemplo que a gente pode pôr, o número de quantidade de pernas de cada inseto, das aranhas, e temas sobre os quais as crianças falam espontaneamente. Então, esses temas, a gente aproveita feriados que se aproximam, interesse que as crianças têm em determinado assunto para elaborar problemas para ver as discussões na sala de aula.
ensino tradicional, as crianças aprendem primeiramente as técnicas operatórias e depois disso, então, são dados os problemas com o enunciado aos quais podem se aplicar tais técnicas. Então, de acordo com o construtivismo de Piaget, nossos antepassados eles construíram a aritmética a partir dos problemas práticos que encontravam. As crianças de hoje também podem construir a aritmética quando elas tentam calcular quantas cadeiras são necessárias, quantos biscoitos cada pessoa pode pegar e assim por diante. Então, esse pensamento numérico sobre os fatos da vida real é um exemplo daquilo que Piaget chamou de aritmetização lógica da realidade. Então, gente, nós iniciamos oferecendo problemas com enunciados para que assim as crianças tenham oportunidade de aritmetizar logicamente situações que se assemelham aí à vida real. Por exemplo, então imagine que há 4 crianças à mesa e cada criança vai receber 5 biscoitos. Elas vão ter que tentar descobrir quantos biscoitos serão necessários. Elas vão aritmetizar isso daí. Elas vão ter que pensar se elas vão fazer 4 mais 5, que são 4 crianças e 5 biscoitos, ou se elas chegarão em 5 mais 5 mais 5 mais 5, né, 4 vezes, ou se elas farão 4 vezes 5. Essa é a parte lógica da aritmetização lógica da realidade. Raciocínio numérico e envolvido aí na obtenção da resposta correta é aquilo que nós chamamos de parte aritmética. Os educadores, né, os professores aí tradicionais de matemática, eles não fazem distinção entre conhecimento lógico-matemático e conhecimento socioconvencional, supondo, né, gente, que a matemática ela tem que ser transmitida socialmente às crianças. Então, em outras palavras, eles presumem que as crianças não sabem somar 15 a 17, por exemplo, a menos, né, que elas sejam ensinadas a fazer. Então, conforme já foi dito lá no módulo 1, as crianças constroem números mentalmente e podem sim descobrir como operacionalizar esses números que elas criaram. Então, muitas vezes a gente pode estar se perguntando, né, o que o professor ele pode fazer se as crianças aí elas não conseguem inventar uma solução. Só que, gente, as crianças sempre usam aquilo que elas já sabem para elas conseguirem inventar novos procedimentos, tá? Portanto, uma forma de tornar possível uma invenção é trabalhar com números menores e mais favoráveis também, né? E aí a Linda Jospe, ela coloca até um exemplo, ela coloca assim, ó. Se dividir 27 pastilhas de M&M's entre 4 crianças for muito difícil, o professor pode trocar o problema por um outro problema muito mais fácil, dividir 15 M&M's entre 5 crianças, ou 12 entre 3. Então, outra técnica é fazer perguntas como: seria bom fazer um desenho? Ou usar o M&M's ou faz de conta, né? M&M's de faz de conta? Ou seria bom ler novamente a pergunta, né? Seguida assim. O que a pergunta quer saber? Então, essas são formas que a Linda Joseph traz da gente encorajar as crianças a inventarem os seus próprios procedimentos, a interferência que nós, enquanto professores, devemos fazer. Na educação tradicional, uma das maiores responsabilidades do professor é salientar as respostas corretas e corrigir as respostas incorretas. Dessa maneira, as crianças passam a ficar com medo, né, de estarem erradas. E o que acontece? Elas começam a ler a expressão, né, facial do professor para saber se o professor está satisfeito ou não com a resposta que ela começou a dar. E além disso, né, gente, todo pensamento para quando o professor enuncia que a resposta que a criança está falando, ela está correta. O pensamento já para ali. Ah, isso acertou. Parou o pensamento da criança. Ao invés de nós dizermos que está certo ou errado, o que nós fazemos, que deveríamos fazer é encorajar o intercâmbio aí por meio da pergunta. Todos concordam com a resposta?
a troca de pontos de vista entre as crianças, essa troca ela é muito importante para nós. A matemática, gente, ela não se desenvolveu historicamente por meio de destaque, né, conferido por uma autoridade superior. Não foi assim, né? Toda a invenção matemática ela foi mantida ou ela foi refutada, né, rejeitada em debate entre as partes. Isso é historicamente matemática, tá? Na sala de aula também. Se todas as crianças concordarem que um raciocínio faz sentido, elas vão concluir por si próprias que a resposta está sim correta. E se elas concordarem que a resposta de outra criança ela faz sim mais sentido, elas estarão perfeitamente preparadas para corrigirem-se de dentro para fora, sem pressão. O ensino tradicional ele ensina a única maneira correta de lidar com cada tipo de problema. Mas as crianças que são estimuladas a utilizarem o seu próprio raciocínio, elas inventam diversas maneiras, né, para solucioná-lo. Para obter o resultado de 15 mais 17, né, por exemplo, uma criança ela pode somar 10 mais 10, que vai dar 20. Depois ela soma 5 mais 7, que vai dar 12. Depois ela pega o 20 com o 12, que dá 32. Outra criança, ela pode pegar 10 mais 10, que dá 20. 7 mais 5, né, que vai dar 12. Aí ela pode pegar 20 mais 10, que dá 30. E depois mais 2, que vai dar 32. As crianças, né, que avaliam criticamente as diferentes maneiras que os colegas, né, se valeram aí para resolver os problemas, elas têm a oportunidade, né, gente, de construir uma complexa rede de relações numéricas, a partir da qual, né, gente, elas vão construir uma estrutura ainda muito mais elaborada. Bom, o ensino tradicional, ele trabalha com algoritmos convencionais. Então, ele ensina onde escrever, em qual ordem se deve escrever. Em nossas aulas, nós devemos escrever os números com dois objetivos principais, que seriam facilitar a troca de pontos de vista entre as crianças e ensinar o conhecimento socioconvencional do valor posicional. Linda Joseph fala que lá quando ela começou a trabalhar, na década de 80, ela achava assim que as crianças elas não deveriam escrever coisa alguma. Elas deveriam simplesmente pensar, né, escutar e falar. E aí ela disse que ela conheceu uma única pessoa que dizia que as crianças procedem universalmente da esquerda para a direita, né? Porque é a questão da leitura, então da esquerda para a direita. E aí Madel afirmou o seguinte, referente, por exemplo, a essa conta aqui. Invariavelmente, em um problema como esse que vocês estão vendo, as crianças de 7 a 8 anos, primeiramente, somam as dezenas. Aí os detalhes podem variar, né? Por exemplo, alguns irão, na verdade, registrar o 7 na coluna da dezena antes de olhar para a unidade. Aí essas crianças, então, elas voltam atrás e apagam o que fizeram. Outras, tendo 7 como resultado da soma de 13 e 4, não escreverão esse 7 antes de verificar se a coluna da unidade constitui uma dezena. E alguns dos estudantes mais perspicazes verificarão antes a coluna da unidade, percebendo, né, gente, geralmente por estimativa, que a soma dos números dessa coluna dará mais de 10 unidades, então voltarão para somar a dezena e escrever 8 antes de retornar à unidade e aos últimos detalhes do cálculo. Embora, né, gente, as afirmações de Madel tenham sido muito úteis, para além da Joseph, parecia que o ato de escrever e apagar por ele mostrava a preocupação das crianças com a escrita. E daí ela também fala, por exemplo, sobre a soma 13 e 4, em vez de falar 30 e 40. Então, por exemplo, ela coloca que as crianças dela, que já trabalhavam com algoritmos, elas diriam assim, eu discordo. E se nenhuma criança viesse a discordar, então ela, enquanto professora, desafiaria a turma falando, eu obtenho 19 se eu somar 13, 4 e 6 e 6. Como que vocês chegaram ao valor?
Então, agora, nós vamos mostrar um exemplo de como o professor pode escrever e apagar enquanto as crianças conversam sobre aquilo que elas pensam, tá? Primeiro, o professor pede, né, para os alunos que não deixem nada sobre as mesas, né? E coloque, então, na lousa ou num quadro problemas cujas parcelas sejam inferiores a 19. Então, ele pergunta assim, né? Qual seria uma boa maneira de resolver este problema? Gente, é importante que o professor aguarde o tempo que for necessário para encorajar todas as crianças a pensarem. Quando a maior parte das crianças tiver levantado a mão para responder, o professor então chama as crianças individualmente e vai listando no lado esquerdo superior do quadro todas as respostas diferentes. Por exemplo, como 21, 31, 211 e 13. Em geral, né, gente, as crianças vão dizendo concordo ou discordo à medida que o professor anota cada resposta. Mas o professor encoraja os estudantes a não se manifestarem nesse momento, tá? Óbvio, né, gente? Tomando cuidado de não dizer se a resposta está certa ou errada. Então, o professor chama a seguir alguns dos alunos para explicar como que eles chegaram às suas respostas. E aí logo vai se tornar conveniente perguntar: qual resposta parece incorreta, ou no caso correta para você? As crianças, a gente poderão dizer, por exemplo, que a resposta 13 não é razoável, porque uma das parcelas da soma é 13, ou que 211 parece incorreto, pois 10 mais alguma coisa, mais 10 mais alguma coisa, não pode resultar em 200. Então, quando uma criança explica o seu raciocínio, o professor vai escrevendo cada passo no quadro e estimulando o grupo a concordar ou discordar. Então, por exemplo, se uma criança disser 10 mais 10 são 20, o professor pode apontar cada número, né? Um é no 18 e no 13. E daí escrever as ideias das crianças no lado esquerdo do quadro, como está aqui na imagem. Se a criança disser depois, por exemplo, pego 2 do 13 e somo ao 8, o professor aponta para o 13, para o 8 e escreve menos 2 e mais 2, como a gente vê aqui, ó. Se a criança continuar com assim temos mais um 10, o professor aponta para o 8 e o 2, e o mais 2, né, escreve 10, como está mostrado aqui, ó. Agora, se a próxima afirmação da criança for 20 mais 10 são 30, o professor aponta para o 20 e o 10 abaixo dele, apaga tudo que está no lado esquerdo, exceto o 20, e substitui o 2 pelo 3. E se a criança então disser, e mais 1 dá 31, o professor aponta para o 13 menos 2, apaga o 0 do 30 e o substitui por 1 com o seguinte resultado. Então, o professor escreve 31 abaixo da conta de 2 colunas. Desse modo, gente, o professor apaga e escreve no quadro, primeiro, para que o voluntário, né, a criança, saiba que o professor compreendeu, e também para ajudar o resto da turma a seguir a exposição. E dessa forma, o professor abstém-se de dizer que um raciocínio faz ou não faz sentido, e aí ele estimula a troca de ideias entre as crianças. E o professor pode pedir às crianças individualmente que apresentem todas as diferentes maneiras pelas quais chegaram à resposta. 2 outros métodos que eles frequentemente inventam para a resolução do problema são esses daqui, ó. No começo, é mais fácil para as crianças descobrirem como funciona o valor posicional se o professor escrever o problema no sentido vertical. Entretanto, né, também é importante apresentar o problema no sentido horizontal para evitar criar dependência do alinhamento vertical das colunas, tá? Alguma das grandes dúvidas que vem à nossa mente é assim: como que podemos iniciar a discussão? Qual sequência de problemas é melhor nós colocarmos para trabalhar? A gente escuta falar muito de trabalhar com pequenos grupos, né, para fazer a discussão. Como trabalhar a discussão com a turma toda de modo bem assertivo? Então não perca a sequência desse vídeo, a parte 2. Até lá!